Nós estamos aqui com uma pessoa que é uma força da natureza. Inclusive, se vocês deixarem nos comentários que vocês querem conhecer a casa dela, que ela mora num Airbnb, num trailer, em outra oportunidade, se ela concordar, nós vamos mostrar a casa dela para vocês, que eu tô impressionada. Gente, ela é uma força da natureza. Vocês vão conhecer quem é a Valdete Carlos Soares. Eu tô muito grata por estar tendo a oportunidade de conhecer essa história e de apresentá-la a vocês. Vamos chamar a vinheta e vamos lá, vamos começar esse negócio. Carlos Soares, ela mora nos Estados Unidos há 15 anos, ela é formada em matemática e física, ela tem um business aqui, um negócio que chama Party Planning Decoration. Eu vou deixar para vocês aqui o Instagram dela, vocês seguem ela, não existe decoradora melhor que essa mulher. Ela é uma bênção, um achado, tá? E ela trabalha como florista e designer e decoradora de festas. Então vamos conhecer quem é a Val. Seja bem-vinda, Val, é um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá, Val, nós já sabemos que você é um ícone de verdade, você é uma referência de superação, de garra, de força. Mas a gente quer saber mais quem é a Val como pessoa, quem é a Val? Conta mais pra gente. Valdete Carlos Soares, eu nasci, 54 anos, e eu nasci com uma luta. A única coisa que eu sei falar, eu nasci com o propósito de vencer. Eu não tinha escolha, né, devido à minha situação de nascimento. E sou bem-humorada, sou muito alegre. Esse motivo nunca me abalou. Eu nunca fiquei triste, eu não sei o que é dizer não. Eu sou uma pessoa muito carismática, eu me deixo me levar pela comunidade, em ajudar as pessoas. Acho que é porque eu recebi muito, então eu gosto de doar também. Acho tudo muito fácil, não vejo dificuldade na vida, porque acho que Deus me preparou para isso. Sou muito amada como filha e tenho amigos demais, que para mim não são amigos, é uma família, tanto no Brasil quanto aqui. Que lindo, Val. Mas tem muita gente que tanto, né, como aqui nós como comunidade, que não conhece a sua história, não conhece a sua luta. Eu era uma dessas pessoas, né? A Val tem uma debilitação física e, né, eu vou pôr algumas fotos aqui que a Val nos autorizou a mostrar. Vocês vão ver de que material que essa mulher é feita. Val, conta pra gente um pouquinho dessa história com a saúde mesmo, né? Quais são as suas limitações e como foi passar por isso? Sim, eu nasci no interior e já nasci com muita febre e com muitas dificuldades. Com alguns meses já fui para a cidade grande, em Belo Horizonte, em busca da medicina, e dali nós descobrimos que eu era um caso inédito, a gente não conhecia outro. Eu nasci com osteodisplasia, que é uma doença congênita, que é a ausência das veias principais, magnas e partes, e a ausência das veias apenas. Consequentemente, adquiri ao longo do tempo osteoporose, artrite, flebite, erisipele, tenho trombose crônica. E hoje, com o decorrer de 54 anos de tratamento, que não foi diferente, é todos os dias vencendo uma grande etapa. Hoje eu já tenho um hotline definitivo que é para medicação e sou assistida pelos meus médicos durante ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto aqui. Já fui em vários países, já mandei os meus laudos para alguns países também. Tive muitos médicos que estudaram o meu caso. Chega na conclusão que o único suficiente que eu tenho é Deus. Que eu seria um caso que a gente não encontrou ainda, que é essa ausência das veias nas pernas. É um tapa na cara, né, moçada? É um tapa na cara. Não quero comparar as dores, né? Cada um tem sua dor. Mas muitas vezes a gente esquece de ser grato, né, Paulo, pela saúde, né? Por ter saúde mesmo, né? Para fazer tudo, né? Que quer, né? Que sonha, né? Força para realizar os sonhos, né? E você é uma pessoa que luta tanto, como você mesmo diz, para estar de pé. Tá de pé.
É um tapa na cara, Val, e acima de tudo é uma lição. Pra gente ser mais grato, né? Deus é maravilhoso, assim. É isso aí. Sabe, uma das coisas que a gente luta para vencer é justamente porque as pessoas acreditam na gente. E a gente tem que fazer, assim, os médicos acreditarem em mim, meus pais acreditarem em mim, meus amigos acreditarem em mim. Então te dá uma força que você se sente na obrigação de fazer o seu melhor. E nada disso te impediu, né, Val, de trilhar o seu caminho e conquistar os seus sonhos. Pelo contrário. Mas profissionalmente, como que você se achou profissionalmente? Porque uma pessoa feliz, alegre, determinada, que inspira, realmente essa palavra, você inspira a nós sermos melhores. Como que você só pode fazer o que você gosta, né? Você com certeza está na profissão que você ama fazer. Como é que você se achou profissionalmente? Sim, a primeira profissão, eu quis ser professora de matemática porque tinha que ficar de pé numa escola particular e eu sabia que seria um desafio. Eu fui pro desafio. E depois eu não pude mais continuar, eu fiquei inválida realmente e não pude. Aí é onde que eu falei para Deus, e agora? Terminei a universidade, eu fiz o que continuar? Como fazer? Foi aonde que Deus me colocou a possibilidade de realizar sonhos. Dar o meu primeiro botão de rosa, fazer o meu buquê. Porque quando você homenageia alguém com uma flor, você está dando a intenção de agradar, de abraçar, de fazer a pessoa feliz. E eu queria fazer isso, eu queria fazer na vida das pessoas o que Deus fez na minha vida. Que foi, dia após dia, me fazer ser melhor. Gratidão, né, gente? Sim. É uma das maiores virtudes que um ser humano pode conservar. Né? A Val, ela é tipo, fora de brincadeira. Ô Val, mas sobre recomeçar em outro país, né? Com toda, né, essa trajetória, né, esse caminhar de batalha, que ela é combativa, gente, ela é guerreira. Ela não afinou e ela falou assim, eu posso. Ela falou uma frase aqui pra mim que eu não vou esquecer mais. Eu vou vencer a qualquer custo. Essa era a determinação dela. Eu vou vencer a qualquer custo. É lindo, né? E nesse recomeço, Val, qual que, né, você acha que foi sua maior dificuldade, né, em migrar para um país estrangeiro? E como isso mudou você? Como isso te ensinou? O que mudou na Val depois de passar por essa experiência? A dificuldade que eu tive no país era conseguir na medicina o que eu tinha no Brasil, que era uma aceitação dos médicos, de me ajudar, de me abraçar, mesmo sabendo que não tinha nada para fazer, mas eles me inspiravam e cuidavam de mim. Eu queria conseguir nesse país também, porque falava, não tem jeito, mas eu queria que eles lutassem comigo. Eu sempre falo, doutora, eu já sei que não tem como passar disso aqui, mas eu quero que a senhora luta comigo. Me dê uma chance. Então, a minha médica já chorou comigo, ela acreditou em mim, toda vez que eu chego é um desafio e cada dia mais um desafio para ficar de pé. Então eu queria que Deus colocasse na medicina, nos meus médicos aqui do Long Branch, em primeiro lugar, de vários lugares que eu já passei aqui, que colocasse essa vontade de me abraçar, mesmo sabendo que não tinha onde chegar, mas que lutasse comigo. Você sabe, Val, que é até difícil associar você a essas fotos que a gente exibiu, porque a gente espera encontrar uma pessoa mais vulnerável, né? Uma pessoa assim, triste até. Aí você chega aqui, encontra essa mulher linda, extremamente otimista e muito feliz, exatamente, feliz, grata, cheia de coisa para dar, né? Que diz que quer dar, quer devolver. Então, assim, é impressionante. Eu sou muito privilegiada, porque Deus, Ele escolhe e te capacita. Então, o que Ele fez comigo foi isso. Ele me escolheu e me capacitou. E me deu de vocês por herança, porque hoje o abraço de vocês cura, o abraço de vocês me ajuda. Então, vocês me jogam para cima. Comunidade Long Branch, às vezes me pede determinada solicitação de trabalho, eu falo, eu não dou conta, mas aquilo me incentiva a sair do lugar, a fazer, eu posso. Então, todos nós temos a capacidade, a gente tem que colocar assim, eu posso, eu consigo. Aí Deus, Ele quer que você também se doa. Ele quer que você confie que Ele vai fazer. Ele não quer que você fique tudo de mão beijada, sabe? Então Deus te capacita, mas você tem que querer. E Val, e quais são os seus planos para o futuro? O que você ainda sonha? Hoje eu sonho
é estar cada dia mais realizada profissionalmente. Cada dia mais. Eu amo o que eu faço. Eu amo decorar a festa. Pensa na menina que dorme pensando em festa, acorda pensando em festa, vira final de semana recolhendo festa. Eu amo o que eu faço. Então é continuar realizando os sonhos das pessoas. Realizar através de casamento, através das festas. É ver pessoas que estão frustradas através daquela festa, elas se inovar. As mudanças dos preparamentos, comportamentos, o atendimento de cada cliente, isso me faz inovar cada dia, a querer buscar mais, a me doar mais realmente no meu trabalho. Você sabe, todas as pessoas que eu conversei, assim, que eu escuto de todo mundo, ela tá sempre feliz, ela tá sempre sorrindo. Eu escuto isso de todas as pessoas, ela tá sempre feliz, ela tá sempre sorrindo. E são pessoas como você que me inspiram a ser melhor, a não desistir de lutar e mostrar para todo mundo, é possível, onde quer que você esteja, na situação que você estiver, é possível, gente. Você só tem que querer e fazer alguma coisa, sair do lugar para esses sonhos acontecerem. É possível, gente. A gente tem... Não é fácil, ninguém falou que seria, não é justo, ninguém disse que seria, mas é possível cada um de nós vencermos, lutarmos e mudar, ter condição de mudar a vida de alguém com as nossas histórias. Eu fico muito feliz, muito grata de estar te apresentando. Amém. Obrigada. Eu que fico feliz. Muito obrigada, Paulo. Eu me sinto assim, sabe, contemplada com o que Deus faz na minha vida todos os dias. Contemplada quando eu vejo o cliente falando assim, Val, eu amei a minha festa. Ele fala assim, nossa, ele não sabe o que eu passei para fazer aquela festa, mas também o resultado me emociona. Hoje o que eu mais amo, abaixo de Deus e das pessoas que eu amo todos, eu amo toda a minha família, todos os meus amigos. Eu tenho uma turma de amigos que é mais chegada que irmão. São amigos de coração mesmo. Isso faz acontecer na minha vida, sabe? E os meus clientes passam a ser minha família também. Sou muito feliz com isso. Muito obrigada, Paulo. Amém. E eu tenho a comunidade brasileira de Londrina tem muito orgulho de você. Muito obrigada por estar aqui, por ser você, por estar presente e mostrar para cada um de nós que é possível. Muito obrigada. Sim. Eu agradeço o abraço de vocês. E eu tenho um presente para você, eu vou te mostrar, mas não vai ser hoje. Eu vou te deixar curiosa. Até o dia da entrevista, mas é um presente que vai ser feito com muito carinho por pessoas que você ama. Amém. Aguarde a publicação. Não são tantas pessoas que eu amo que vai ser difícil eu descobrir quem. Vamos ver. Muito obrigada. Curta, compartilha, comente aqui, interage conosco, dê o seu like, o seu dislike, tudo isso é feedback, nós sabemos se vocês estão aprovando o conteúdo. Esse é o primeiro vídeo do Era Uma Vez América e a gente está estreando em grande estilo, uma guerreira da comunidade brasileira. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê até a próxima. Obrigada, Val. A Val é a mesma pessoa com os clientes dela e com os amigos. Ela é uma pessoa maravilhosa e autêntica, por isso que todo mundo gosta dela. Ela é carinhosa e sabe lidar com todo tipo de pessoa. Não tem palavras para explicar o tanto que eu e minha família ama a Val. Meu irmão Pedro também ama a Val, igual ela é a nossa segunda mãe. Eu consigo falar da Val durante dias e noites. Nós temos muita história para contar, muita coisa legal para compartilhar. A Val é do jeitinho que vocês veem aí nas redes sociais, no trabalho, quando ela atende os clientes dela. Ela é exatamente desse jeito aí, com a família, com os amigos, uma pessoa sem explicação, assim. Não é difícil de falar, mas é difícil de acreditar. O que ela consegue fazer, tanto na sociedade, né, com as pessoas, quanto com o trabalho dela. Ela se supera a cada dia
exige muito dela, tudo que ela faz, ela conseguir chegar nos lugares, ela conseguir completar uma tarefa, é uma luta diária. Então eu admiro muito essa menina. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, como que eu faço para poder marcar um horário para falar com ela? Como que eu faço para chegar perto da Val? Aí eu penso, né? Eu falo, poxa vida, eu tenho essa menina do meu lado 24 horas, todo momento, porque ela é muito presente na vida de quem ela conhece, de quem ela não conhece, e ela é excepcional na minha vida. Então, Val, eu queria te falar que, assim, palavras não expressam mesmo todo o carinho, todo o amor que eu sinto por você. Você é mesmo da minha família, né, do meu coração. Você sabe que eu divido tudo com você. Inclusive, eu vim aqui pro carro para dar uma voltinha e tudo, porque eu tentei de toda maneira gravar dentro de casa e não funcionou. Então eu sei que a pessoa que você mais ama, né, no mundo é o Pedro e a Alice. Então eu queria muito que ele falasse para você o quanto ele também te ama. Fala, oi. Val. Olha aqui. Fala. Oi, Val. O que mais que você vai falar pra ela? A praia da missão. Ah, tá querendo que ela vá pra praia com você? Escuta aqui, olha no quadradinho e fala uma coisa bonita pra ela. Olha aqui no quadradinho, olha. Fala. O que você vai falar pra Val? Tudo bem? O que mais? Conversou com o Marcos. Conversou com o Marcos, né? Mas escuta, olha só, deixa a mamãe te falar. O que a Val é? Fala pra ela. Fala aqui. Fala aqui no vídeo. O que a Val é? Olha. Foi mais linda. É a flor mais linda, né, filho? Manda um beijo pra ela. Te amo. Também te amo, viu, querida? Fica com Deus. Obrigada, viu, por você existir.